Olá, a paz do Senhor. Nós estaremos com a lição número 3 e o título dessa lição, Conheça o seu Salvador. Vamos então começar fazendo essa oração. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse privilégio, essa oportunidade de aprender mais uma porção da tua palavra. Que o Espírito Santo, Senhor, traga luz sobre esse ensinamento em nossas vidas e que todos aqueles que nos ouvirem, Pai, eles possam entender, compreender a tua palavra, Senhor. Tome em tuas mãos as nossas vidas, o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, o nosso ser, que possamos, Senhor, ser inundados com a verdade da tua palavra. O Senhor tem liberdade de nos tocar, de falar conosco, de nos libertar de cadeias e de toda algema, Senhor. Opera o teu milagre em nossas vidas. Nós te oramos no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. E desde já nós queremos te agradecer. Amém. Essa lição é a lição 3. Conheça o seu Salvador. O texto áureo. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Verdade aplicada. Conhecendo Jesus, não podemos mais errar o caminho da vida eterna. O objetivo dessa lição 3 é tornar conhecido o Filho de Deus, nosso Salvador, apoiar nossa fé nas promessas de Jesus e aprender como os exemplos de Cristo novas atitudes. As meditações diárias. João capítulo 1, verso 1, que diz assim: No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 10, diz assim: Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. João 1,17, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Efésios 1,3 diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E, por último, Apocalipse 22, versículo 13, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. O glossário dessa lição, nós temos 3 palavrinhas: impecável, que significa não sujeito a pecar; intercede, que suplica o favor de alguém ou suplica a favor de alguém; plenitude, qualidade ou estado de pleno. Bom, vamos começar então com o texto de referência. Como a nossa lição, o título é Conheça o seu Salvador, o nosso texto de referência está em Colossenses capítulo 1. Nós iremos ler o versículo 16, o versículo 17, o versículo 18, o versículo 19 e o versículo 20. Que diz assim: Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então, o livro de Colossenses está no Novo Testamento, tá bom? Introdução. Prosseguindo em conhecer a Deus, você descobre que o Jeová do Velho Testamento é o mesmo Jesus do Novo Testamento. Jesus é o Jeová encarnado,
João, capítulo 1, versículo 14, que diz o seguinte: Aleluias. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus. O eu sou, de Êxodo 3, versículo 14, e de tantos outros textos bíblicos. É o Deus que supre todas as necessidades humanas, completando todos os vazios e frustrações. Jesus Cristo é a figura principal da história. Por isso, a história da humanidade se divide antes de Cristo e depois de Cristo. Nenhum filósofo ou cientista, nenhum líder político ou religioso se equiparou a Jesus, nosso Salvador. Ele é o único. Você sabe por quê? Em Atos, capítulo 4, versículo 12, diz assim: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Aleluias. O primeiro ponto, então, que nós iremos tratar é a pessoa de Jesus. Sempre temos que repetir que Deus é pessoal. Deus não é uma influência, nem um fluido, nem pensamento positivo impessoal. Tudo isso é falso ensinamento diabólico. Primeiro ponto aqui: quem é Jesus? Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses capítulo 1, versículo 16. A vida de Jesus se divide em 3 períodos. Primeiro, desde a eternidade até seu nascimento humano. Segundo, desde o nascimento em Belém até a sua ascensão aos céus. Terceiro, desde a sua ascensão ao céu até a eternidade. Nesses períodos e em todo o tempo, Jesus sempre foi, é e será uma pessoa. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, diz assim: E o que vivo, e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Pode-se ter uma religião sem seu fundador. Isso é, um confucionismo sem Confúcio, um budismo sem Buda, um mormonismo sem Joseph Smith, um espiritismo sem Allan Kardec. Mas você nunca viverá um cristianismo sem Jesus Cristo. Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que diz assim: Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluias. Ponto B. A humanidade de Jesus. Sabemos que Jesus foi homem, mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Na sua humanidade, sofreu todas as tentações como qualquer um. Hebreus 4, versículo 15, que diz assim: Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus recebeu o nome humano, e darás à luz o Filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus capítulo 1, versículo 21. Ponto C. A divindade de Jesus.
O que é importantíssimo sobre a pessoa de Jesus e que o diabo sempre nega é que Jesus é uma pessoa divina. É Deus, é o Filho de Deus. Mateus 16, versículos 15 a 17, que diz assim: Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Aleluia. Jesus Cristo é o único Filho de Deus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós somos filhos de Deus por adoção em Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, de 14 a 17, que diz: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Mas Jesus foi o primogênito de Maria e o unigênito de Deus. Lucas capítulo 2, versículo 7 diz assim: E deu à luz seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Como filho primogênito de Maria, e como unigênito de Deus, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muitos textos bíblicos identificam Jesus Cristo como sendo Deus. Que maravilha ter Jesus no coração. Não tem coisa mais maravilhosa do que ter essa presença, a presença do Deus vivo em nós. Segundo ponto, a natureza de Jesus. Mas como é Jesus mesmo? Jesus Cristo, ponto A, é santo, sem pecado. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Segundo aos Coríntios 5:21. Muita gente diz que não aceita Jesus porque tem preocupação em voltar a praticar os antigos pecados e a desviar-se. Como isso poderia ocorrer se é verdade que o Jesus impecável habita dentro de você? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. 1 João 5, versículo 18. Ponto B. O amor de Deus. O amor de Jesus. O amor de Jesus. Toda a nossa salvação acontece por causa desse incomensurável amor. Jesus ama o Pai e tudo fez e faz para agradá-lo. João 14, versículo 31, que diz assim: Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Ele muito ama a sua igreja. Efésios 5, 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ele ama cada crente e de cada um cuida particularmente. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim.
João 13, versículo 1. Mas a morte de Jesus significa o extremado amor pelos pecadores rebeldes e condenados ao inferno. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Mateus 9, versículo 13. Ponto C. A mansidão de Jesus. Como expressão do seu amor, Jesus é manso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus capítulo 11, versículo 29. Ele revela a mansidão perante os seus inimigos. Em Mateus 26, de 47 a 52, nós iremos ler e ver que Jesus foi entregue, mas ele não teve nenhuma reação. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciões do povo. E o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que viestes? Então, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Em sua mansidão, Jesus tem um comportamento humilde. Em hipótese alguma, poderia ser diferente, porque o orgulho não vem de Deus. Semelhantemente, vós, mancebos, sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Primeira Epístola de Pedro 5, versículo 5. A humildade é o resultado da mansidão. Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Isso pode ser praticado se estiver no coração. O orgulho leva as pessoas a buscar elogios e honras, mas Jesus é diferente. Em João 8,50, ele diz: eu não busco a minha glória, há quem a busque e julgue. Jesus sabia enfrentar seus perseguidores humildemente, constituindo nisso toda a sua vitória. Em Isaías 53, versículo 7, diz assim: ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. A humildade do cristão faz o ímpio sentir-se embaraçado com seu orgulho. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Romanos capítulo 12, versículo 20. Ponto 3. As obras de Jesus. Quando lemos em João 5, 31 a 37, nós iremos ler: se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o seu testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quiseste alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, de que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testifica de mim.
Vós nunca ouviste a sua voz, nem vistes o seu parecer. Vemos Jesus declarar que ele não precisa dar testemunho acerca de si mesmo, pois outros dele testificam. E aí ele cita, primeiro, Deus Pai testifica dele. Segundo, Deus Espírito Santo. Terceiro, a Bíblia testifica a respeito de Jesus Cristo. Os profetas, Moisés, João, o Batista, nós que somos salvos, testificamos da pessoa de Jesus Cristo e as suas obras. Todos dão testemunho de Jesus Cristo. Ponto A. Testemunho das obras. Entre os testemunhos de Jesus estão suas próprias obras. Suas obras têm o testemunho do Pai e dele próprio. Ele diz então em João 14:11, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. As obras de uma pessoa refletem a sua personalidade e declaram o que ela é. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Mateus 7, versículo 20. Conhecemos Jesus por suas obras. Mas quais são essas obras? Jesus participou e participa com o Pai da criação do mundo e de sua preservação. João capítulo 1, de 1 a 4, que diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ponto B. A obra redentora. A obra central e principal de Jesus é a sua morte na cruz para libertar o homem dos pecados e levá-los a Deus. Através da sua morte, ele destruiu o poder do diabo. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participa das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Hebreus 2, versículo 14. A morte de Jesus é o assunto principal da Bíblia. 1 Coríntios 15, versículo 3 e versículo 4, que diz assim, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então a morte de Jesus é o assunto principal dos louvores que todos nós a ele prestaremos no céu. E cantava um novo cântico dizendo, digno és tu de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Apocalipse 5, versículo 9. Pela morte de Jesus, Deus manifestou seu amor a nós, libertando-nos da culpa e do poder do pecado. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarado. Por sua morte, Jesus nos conduziu de volta a Deus. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Primeira Epístola de Pedro 3, versículo 18. Ponto C. A obra intercessora. Morto na cruz, Jesus ressuscitou dos mortos e subiu para os céus. Atos, capítulo 1, versículo 9 a 11. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e a nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir
assim como para o céu viste ir. De lá, Jesus enviou o Espírito Santo para trabalhar conosco aqui na terra, até a sua volta. Em João 14, versículo 16, diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Então, Jesus Cristo é o que batiza com o Espírito Santo. Mateus capítulo 3, versículo 11 e 12. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Essas são as palavras de João Batista. Lá no céu, ao lado do Pai, Jesus intercede por nós. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8:34. Conclusão. A partir do momento em que entregamos nossa vida a Jesus Cristo, faz-se necessário que passemos a conhecê-lo melhor, a fim de que venhamos a compreender o plano de salvação, o que ele fez por nós e o que ainda faz. Conheçamos melhor a Jesus. Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 6, diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluias. Pelo que nós podemos perceber, tudo que se refere a nós está diretamente ligado ao Senhor Jesus Cristo. Não há vida fora de Jesus Cristo. Não há salvação fora de Jesus Cristo. Não há, aleluia, vitórias fora de Cristo Jesus. Ele veio ao mundo, ele morreu e ele ressuscitou ao terceiro dia, retornou para os céus, na presença de mais de 500 irmãos. E dois anjos apareceram e disseram: vocês estão vendo, estão olhando para cima, vendo ele subir? Ele está voltando, ele está para o céu, mas ele vai voltar para buscar a igreja. E essa é a nossa esperança. Nós estamos aguardando o noivo buscar a igreja, que somos nós. Amém? O questionário. Vamos para o questionário. O questionário, a primeira pergunta diz assim: você já conhece a Jesus? Eu posso responder essa pergunta dizendo que há 44 anos atrás eu conheci Cristo. E continuo nesse caminho, sentindo alegria, certeza de salvação, sentindo que a minha vida sem Cristo não tem sentido. Ela só tem sentido com essa presença gloriosa que nós, aleluia, vivemos. Qual o relacionamento que você tem com a pessoa de Jesus Cristo? Jesus Cristo é o Senhor da minha vida e é o meu Salvador. Quais as obras que Jesus realizou em sua vida? Cite duas. Ele trouxe salvação no momento que eu ouvi a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus. E o Espírito Santo entrou na minha vida. E a salvação, ela foi gerada quando a gente aceita a verdade de Deus, a boa notícia da salvação. Então, o Espírito Santo recria o nosso espírito. Isso, a certeza de salvação, a vida eterna, é algo que vem, emana da cruz. A outra coisa que o Senhor fez maravilhosa na minha vida é trazer saúde,
é trazer alegria, é trazer, aleluia, cada dia o desejo de ser grata ao Senhor por essa natureza linda que Ele fez, pela salvação que Ele nos deu, pela cura que Ele nos dá toda hora, pelo mantimento que Ele nos agracia. Nós temos muito a agradecer ao Senhor. São muitas bênçãos que Ele tem nos dado. O que faz Jesus ao lado do Pai no céu? Quando Jesus retornou para o céu, a Bíblia diz que Ele retornou para a direita do Pai e lá Ele intercede por nós. Então, Ele fala com o Pai ao nosso respeito. Quando nós oramos aqui na terra, o Espírito Santo intercede por nós. Aleluias! E no céu, Jesus Cristo intercede por nós ao Pai. Então, como você pode perceber, não tem Maria, não tem José, não tem Pedro, não tem Isabel. Quem intercede por nós é Jesus Cristo no céu. E na terra, quem intercede por nós é o Espírito Santo. Amém? Deus abençoe. Beijo no coração. Até a próxima lição. Amém.